A graça e a paz de Jesus Cristo para você. Eu queria lembrar contigo de um texto que está em João, no capítulo 11, no verso 35. É um texto muito conhecido, é um texto muito curto, inclusive, mas é um texto emblemático. Um texto que carrega em si uma riqueza profunda, uma mensagem profunda para as nossas vidas. Este texto diz assim: Jesus chorou. O choro do Cristo é realmente algo emblemático. Todo choro carrega em si uma carga emocional muito grande, seja ela de tristeza e as pessoas cheguem às lágrimas por emoções que trazem a ela essas tristezas, por eventos que trazem tristezas. Mas as pessoas não choram só de tristezas, as pessoas choram também por alegrias. Existem alegrias tamanha que fazem borbulhar o interior, os sentimentos interiores e também fazem com que as lágrimas rolem pelo rosto e reguem a nossa vida. Talvez por emoção, um momento ímpar na vida também traga o choro. Pois é, o choro é algo relacionado então a uma ebulição interior. Neste caso, o choro é causado pela tristeza. O choro do Cristo tem a ver com o falecimento de seu amigo Lázaro. E neste choro, neste momento, nós conseguimos observar pela graça de Deus, pela sua misericórdia, que se faz revelar, que revela a si mesmo, a nós, algumas coisas. A primeira delas é que o choro do Cristo diz muito sobre como Jesus reage à nossa compreensão do tempo. Imagine que Jesus sabe o que ele haveria de fazer. Os versos anteriores mostram que Jesus Cristo sabe que ele vai ressuscitar a Lázaro. Os versos posteriores a este verso 35 mostram que Jesus, de fato, realizou aquilo que estava em seu coração fazer. Então, o passado nos mostra que Jesus sabe o que irá acontecer. O futuro nos dá a esperança de que Jesus fará o que disse que vai fazer. Contudo, no meio, nesse recheio, Jesus vive o processo conosco. Porque se existe um passado de pecado, e Jesus sabe disso, lá atrás, nesse passado de pecado, o Cristo disse que nós estaremos com Ele na glória. Disse que irá fazer. Pelo caráter do Cristo e pela sua obra salvífica, confiamos por meio da fé que esta graça nos alcançará. Mas no meio desse processo nós choramos, no meio desse processo nós vivemos. E este é o momento espetacular que a Bíblia registra, que este momento em que a gente vive, este processo entre aquilo que aconteceu e foi prometido e entre aquilo que acontecerá, a glória vindoura, o Cristo está conosco, vive conosco, anda conosco, chora, inclusive, quando é necessário, quando as emoções entram em ebulição. O Cristo companheiro, o Cristo de todo momento, este Cristo maravilhoso. O choro do Cristo também mostra para nós, diz muito sobre a capacidade de Deus em nos entender. Em nos entender. Note bem, a gente tem aqueles que têm filhos. O filho saiu de você. Ele é sua geração. Saiu da vida do pai e da mãe. Mas só entrando na vida do filho é que um pai e uma mãe têm a capacidade de entender este filho. E estas são distâncias que, apesar de estarem dentro de uma mesma casa, são distâncias muito grandes.
entre gerar e entender. O choro do Cristo mostra para nós a capacidade de Deus de nos entender e mostra para nós de maneira fática, ilustrada, vivida, aquilo que Paulo fala conceitualmente em Filipenses 2, a partir do verso 5, quando ele diz que Jesus Cristo se esvazia de sua glória, ou seja, de suas prerrogativas divinas, assume a forma de homem, vive como um homem aqui, é obediente e se humilha até a morte, morte de cruz. O Cristo é o Deus que nos entende, que vive na nossa pele, que vive a vida que vivemos. É um Deus que vai além do ato heróico de morrer por alguém. Porque no ato heróico as pessoas morrem umas pelas outras, salvam-se umas às outras. Temos casos emblemáticos, históricos, que precisam ser lembrados perenemente. Por exemplo, de uma professora heroína que salvou umas 3 dezenas de crianças de um incêndio. Maravilhosa atitude. É esta atitude heróica de morrer por alguém. Esta o Cristo teve. Mas aqui, agora, exalto a característica do Cristo em nos entender, que é a possibilidade de viver por nós. Cristo veio ao mundo, assumiu a forma de uma pessoa e viveu por nós. Viveu uma vida não tão boa assim. Quem nos diz isso são os evangelhos e, resumidamente, Isaías, quando diz que ele não tinha formosura para que o desejassem, quando diz que pelas suas feridas nós fomos sarados, e pelas feridas do Cristo fomos sarados, inclusive de nossa cegueira espiritual. Quem não lembra do Tomé, incrédulo, que tem a sua fé reavivada quando olha a ferida do Cristo? A ferida do Cristo é capaz de nos trazer cura espiritual, cura para a nossa cegueira no campo da fé. As feridas do Cristo que nos salvam. Então ele é um homem, um Deus encarnado, um homem que vive a nossa vida. O choro do Cristo nos mostra a capacidade de Deus em nos entender. Assim como mostra, diz muito sobre como Jesus reage à nossa compreensão do tempo, mostrando que é uma promessa que não haverão mais lágrimas e que essa promessa irá ser cumprida e que no meio disso tudo, enquanto isso acontece, Ele está conosco. Agora, nós vemos que Ele abandona a existência celestial e assume a existência terrena. E isso nos mostra que a salvação de Jesus vai muito mais além do que um corpo vivo e andando. Eu vou morrer e não vou ficar morto mais, vou ter um corpo vivo e andando. Vai muito além disso. Diz muito mais. Ela tem a ver com empatia, com cumplicidade, com gratidão, com amizade, com andar junto, com caminhar junto, com comunhão, com tudo isso. E, finalmente, o choro do Cristo nos diz muito sobre a acessibilidade de Deus. Porque aquele que chora se mostra afetado. Quando a gente chora, a gente mostra o que nos atinge. Quando alguém fala algo conosco e choramos, nós mostramos neste momento, revelamos o nosso interior neste momento, indicando aquilo que nos afeta, aquilo que é capaz de nos atingir. Todavia, se servíssemos a um Deus inatingível, como nós chegaríamos até Ele? Essa afetação a qual Jesus Cristo se proporciona pavimenta o caminho do acesso. E vemos que o pecado perturba a Deus. Vemos que o resultado do pecado perturba a Deus. A morte. Quem se lembra do texto em Romanos que diz que o salário do pecado é a morte. E quando Cristo vê a paga do pecado, a morte da pessoa, ele se perturba. Cristo nos ama
Jesus Cristo te ama e Ele não quer ver a sua morte. Isso o perturba. E é justamente esta afetação que pavimenta o caminho do nosso acesso a Deus, porque sabemos que o Cristo a quem nós servimos quer um encontro real conosco, um encontro absolutamente real. E é isso que eu queria te oferecer. Queria te convidar a ter um encontro real com Cristo, porque o Cristo real está acessível para você. Abra o seu coração para que você também esteja acessível a Ele. Deus te abençoe, em nome de Jesus.